Yara Vieira apresenta Podcast Elaboração de Projeto Cultural. Vamos conversar? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Elaboração de Projeto Cultural. Vamos conversar? Eu sou Yara Vieira, produtora cultural, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e trabalho na área de projetos. Este podcast foi beneficiado pela segunda fase do edital Arte na Graxa, uma iniciativa da Fundação de Cultura e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Lei Aldir Blanc. Eu atuo na área técnica de elaboração e coordenação de projetos e reuni neste trabalho 4 artistas para bater um papo sobre suas atuações na arte, na cultura e também para contarem suas experiências na elaboração de seus projetos. E em um segundo momento, eu vou deixar umas dicas curtas de elaboração para complementar um trabalho que venho desenvolvendo em capacitação de agentes culturais. Bem, convidei para esta conversa a cantora e compositora Luciana Fischer, a cineasta Mariana Marques, a escritora e atriz Isabel Fiorese e o artista de dança Gui Dantas, todos também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, vamos então iniciar a conversa agora com a cantora e compositora Luciana Fischer. Lu, seja bem-vinda. Você sabe que esse podcast é para a gente conversar sobre a elaboração de projetos culturais. Mas eu gostaria que você falasse também sobre a sua história na música, na arte. O que você tem para contar para nós? Bom, primeiro quero cumprimentar todos vocês, vocês ouvintes também. Quero agradecer o convite. A Yara é uma parceira, minha, já faz um tempo. É uma pessoa muito importante, que sempre ficou nos bastidores, Yara? Agora ela está mostrando, por meio desses projetos, como é que é o trabalho dela, qual que é a importância, de você saber fazer um bom projeto para fomentar, a arte, a cultura, já que hoje em dia é uma das poucas opções que a gente tem, de patrocínio, para poder realizar nossos projetos. Bom, eu cresci num ambiente musical, meus pais sempre gostaram muito de música, meu irmão tocava também, e como eu já tinha uma tendência, para essa área da arte, eu acabei entrando de cabeça mesmo, Então, desde pequena, eu já comecei a tocar, a cantar. Com 20 anos, eu me profissionalizei, Comecei a cantar em bares. Aí fui para São Paulo, fiquei 10 anos. Fiz faculdade de música lá, mestrado. Participei, de alguns corais importantes. E aprendi muito, nesses 10 anos. Quando eu voltei, aí eu tive a oportunidade de conhecer a Yara. Foi quando eu gravei o meu segundo CD, que é pelo FIC. A Yara fez a elaboração para mim. Foi em 2014. Em 2014. Eu já tinha gravado um CD lá em São Paulo, mas foi com recursos próprios, Quando eu voltei em São Paulo é um pouco mais difícil, porque lá é Lei Rouanet, então você tem que ir atrás de captação, Aqui a gente tem o FIC, o FEMIC, que facilita muito, pra gente. Porque você é aprovado e já tem um orçamento ali para você trabalhar, E a Yara me ensinou muito, que eu pude acompanhar todo o processo com ela, desde a elaboração. E eu sempre pedindo, ajuda nessa parte de prestação de contas. Como que eu faço para escrever, para toda essa parte burocrática, que o artista não gosta muito. Então a gente fez esse CD Ternário, que foi um CD de música regional aqui de Mato Grosso do Sul.
E depois eu tentei alguns outros editais e não consegui aprovação, mas eu falo que a gente sempre ganha, né? Mesmo quando a gente perde, porque a gente ganha experiência, né? Você vai aprimorando, né? Você vai montando um portfólio e agora este ano eu consegui sozinha, né? Depois de tudo que eu aprendi com ela, eu consegui aprovar, né, um projeto na Lei Aldir Blanc. Estou terminando de gravar um álbum com 13 músicas autorais e vou fazer alguns videoclipes para divulgação. Então, só um pouquinho, agora me conta como foi elaborar esse projeto, sozinha. Então eu tenho, assim, eu já tinha algumas músicas, já fazia um tempo que eu vinha compondo e quando surgiu esse edital foi meio em cima da hora, né? A gente teve que correr um pouco, porque foi bem rápido, né? E eu acabei, assim, colocando um projeto meio grande, assim, né? Pelo pouco tempo, né? Que a gente tinha, né? Para bem curto, eram 4 meses só de execução, todo mundo padeceu nessa hora. Mas eu já tinha essa vontade de fazer esse trabalho, e como não tinha aprovado em outros editais, eu falei, agora é a hora, né? Mesmo que eu tenha que me virar aí para conseguir outros recursos, né? Então eu consegui aprovar e foi muito legal, porque eu tive a chance de trabalhar com 3 produtores, os 3 de fora, né? 2 de São Paulo, 1 do Rio. Músicos maravilhosos também. E eu acho que assim, a gente acha que vai ser impossível, né? Mas você vai fazendo, de repente, quando você tem uma boa energia, né? Você acredita naquele trabalho, as coisas vão acontecendo, né? Você não pode desistir, né? Quando tem um problema ou outro. E sempre também contando com a Yara, com outras pessoas, né? Nas dúvidas, né? Eu acho que o mais duro, sabe, depois que aprova, claro, né, que é o mais importante, é a execução. Sim. Né? A burocracia que a gente tem que enfrentar, as leis, a legislação, toda aquela dinâmica disso pode, isso não pode. Sim. Né? Se você tiver que alterar alguma coisa é complicado. E a gente vai trabalhar com outras pessoas, às vezes a pessoa tem outro ritmo, né? Você pede um prazo, a pessoa às vezes não entrega no prazo, você tem que sempre estar... Então, assim, tem essas dificuldades. Mas e aí, deu tudo certo? Você já gravou, já lançou o CD, o álbum? Eu tinha... O prazo era dia 29, dia 28 eu tinha conseguido encerrar a gravação, né? Então eu corri para conseguir entregar no prazo, mas aí como prorrogou, eu dei uma freada, né? Eu falei, vamos agora fazer essa divulgação com calma, né? E preparar os clipes, né? Vou tentar até outras parcerias aí para fazer um videoclipe com mais qualidade, porque eu mesma ia editar, né? Então agora eu vou fazer com calma essa parte da divulgação, que eu acho muito importante, né? Você não lançar tudo de uma vez, né? São 13 músicas, né? Então tem que ter o tempo de consumo de cada uma aí, né? Então eu vou aproveitar esses 4 meses para ir fazer esse trabalho mais da comunicação mesmo. Tá, então vamos combinar uma coisa, quando você tiver com o trabalho pronto, primeiro fala o nome do seu trabalho para a gente já guardar. Sou Natureza, né? É um trabalho que a temática, né, é a preservação ambiental, eu falo da mulher e falo dos índios, dos excluídos. Então essa é a minha preocupação. Começou com essa questão da natureza, mas eu fui ampliando, né? E eu ia gravar, a princípio, 8 músicas, e eu acabei compondo outras nesse processo de gravação. E aí eu fui mostrando pro produtor, ele falou, não, vamos gravar, e a gente acabou gravando 5 músicas a mais, né, do que estava combinado. Então eu ia fazer um show, na verdade, ao vivo no estúdio, não deu por causa da pandemia. Acabei fazendo um álbum mesmo, né, um álbum completo, gravado, todo mundo gravou separado, então
ficou com uma qualidade melhor, né? Então eu acho que vai ficar melhor do que eu esperava, graças a Deus. Então tá aí, gente. Para logo mais, né? O lançamento deste álbum, o último trabalho da Luciana Fischer, que chama Sou Natureza. Eu já assisti, é muito lindo, tá tudo muito, muito bonito. E desejo sucesso. A família participando, né? Minhas filhas participam, elas cantaram uma das músicas comigo. Muito queridas elas. Então, no clipe Então, também. desejo todo o sucesso do mundo, sabe? Obrigada, Yara, para pra esse você novo também. trabalho e que venham novos projetos, né? Sim, e se que Deus você quiser. continue aí essa sua trajetória. Obrigada. Vou chamar agora para o nosso bate-papo a cineasta Mariana Marques, a Manei. Bem-vinda, Manei. Conta agora pra gente a sua história na cultura, no cinema, de onde você vem, para onde você vai. Obrigada pelo convite, Yara. Eu sou campograndense e a minha história com a cultura começou em 2002, na produção de filmes. Nessa época, os projetos que eu participei, eles já tinham passado pela fase de elaboração e eu entrei já na fase de execução. Então, eu não pude ter aí no cinema essa experiência com elaboração de projetos. Em 2007, eu comecei a trabalhar com produção teatral. E aí eu me aventurei na história da elaboração de projetos para a captação através de editais. Foi bastante difícil no começo. Elaborar projetos não é uma tarefa fácil. Em especial, você precisa aprender a ler as entrelinhas de cada edital, adaptar o seu projeto para a necessidade, para as exigências de cada edital. E aí começou essa minha experiência com a elaboração. Estou sabendo que você executou um lindo projeto também pela Lei Aldir Blanc. E eu queria que você me contasse essa experiência. Esse projeto foi o curta-metragem de animação Cinzas no Pantanal. Por se tratar de um edital emergencial, foi bastante complexa essa elaboração, porque o prazo de entrega era muito curto. Então foi essencial contar com a sua ajuda, né, uma profissional focada na elaboração de projetos, para que eu pudesse desvendar o edital mais rapidamente, e isso me trouxe também muita segurança na hora de elaborar mesmo, na escrita, ter essa sua assessoria, essa revisão que você fez do texto. Isso me ajudou bastante a conseguir... Mas deixa eu te falar também, porque a gente fez realmente uma troca. Esse edital foi muito difícil de entender, foi um edital diferenciado. Sim. Que a gente não estava acostumado a trabalhar nessa métrica. E eu acho que a troca, e não foi só com você, você comigo, eu com você, eu com outros artistas, todo mundo teve que trocar as ideias para conseguir entender o que eles queriam, né? Então, só para dizer que para mim também foi muito gratificante. Obrigada, para mim também. Mas isso fez com que eu conseguisse, eu acredito, ser mais assertiva durante a escrita. E eu acho que quem não tem experiência com edital ou tem ainda uma dificuldade na escrita ou até na compreensão mesmo de editais, eu recomendo para que essas pessoas procurem profissionais focados em elaboração de projetos. Acho que isso auxilia bastante e até
pode ser um processo colaborativo, uma assessoria, para que o artista vá ganhando essa confiança para escrever por si só o seu projeto, sabe? Sabe o que eu acho também, Manei? Projeto, ele assim, a gente começa, faz o primeiro, a gente acha que sabe, a gente faz o segundo, a gente fala, agora eu sei. Quando você chega no 12º, você fala, eu não sei ainda nada, entendeu? Porque é um processo que evolui, a cultura evolui, a legislação evolui, a gente evolui, né? O conceito, as razões, os quereres, os porquê, a própria arte da gente evolui. Então é um processo contínuo, que a gente nunca vai parar de aprender e também, sabendo já alguma coisa, a gente pode ensinar para aqueles que estão também iniciando. Então a experiência é a vivência, né? Quer dizer, a experiência que a gente tem, a vivência que a gente tem é que nos torna um bom profissional, um profissional que sabe elaborar. Na verdade, existem técnicas, né? E o que a gente trocou, quer dizer, você troca a sua arte e eu troco a minha técnica. E essa fusão, né, essa parceria que dá certo, quando a gente faz um processo colaborativo, né? E eu gostei muito de trabalhar com você e gostei muito mais do resultado, né? Porque o filme é lindo, é um filme, foi produzido pelo nosso produtor aqui, o Thiago Franco, produzido não, qual foi a produção, né? Produção do Thiago, e ele tem uma sensibilidade que eu admiro, assim, incrível. Eu fiquei encantada, eu sou capaz de assistir eternamente esse filme e toda vez eu ainda vou ter uma emoção. Então é isso aí. Mas conta um pouquinho assim da experiência da execução, porque também foi por ter sido um edital com tempo curtíssimo e um projeto que eu sei que fazer um curta num tempo tão curto não é tão fácil assim. E você deu conta? Deu tudo certo? Deu tudo certo, mas foi um projeto bastante difícil de executar num prazo tão curto, né? Então nós tivemos que correr bastante com a produção e acho que também tivemos aí as dificuldades inerentes ao momento em que nós nos encontramos da pandemia, né? Todo um cuidado com biossegurança. Isso dificultou também ainda mais o processo. Mas deu certo. Eu acho que a grande dificuldade, a dificuldade maior uma vez aprovado o projeto, é que você consiga executá-lo e programar a sua entrega para que ela fique dentro dos moldes do edital, né? Então, não só, nem falando do seu produto, do filme, no caso, mas da documentação que é exigida e que você precisa, né, da entrega de relatórios que tem que ser feita correta, da entrega de notas fiscais, o relatório financeiro. Então, acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, e eu acho que isso também foi o que intensificou essa dificuldade ainda mais. Então, assim, sobrevivendo a tudo isso, qual será o rumo do seu filme? O que você pretende com ele? A ideia agora é inscrever o filme em festivais e apresentá-lo para a comunidade do audiovisual. Essa é a maior forma de propagação ali, para falar diretamente com esse público. Mas acho que o objetivo principal é alcançar o maior número de pessoas com ele, né? Que a gente consiga que ele chegue a um grande público. Depois dessa participação de festivais, a nossa ideia é abrir o filme, deixar ele num canal
do YouTube aberto para que a gente alcance o máximo de espectadores possíveis. Eu acho só importante ressaltar, Yara, quando eu falei lá no início, o quanto foi importante ter uma profissional me assessorando na escrita desse projeto, que era um projeto curto e de um grau de dificuldade muito grande, porque eu acho que muita gente desconhece que existem pessoas focadas na elaboração de projetos. Então, eu acho super válido essa iniciativa de divulgar como é que é possível, como pode ficar um pouco mais fácil esse caminho da elaboração. Mas eu sei, eu já conheci muitos artistas que fugiam de editais, que não queriam buscar a captação não só através de editais, como lei de incentivo, por medo da elaboração, assim, por achar que não tinham essa capacidade. Então, acho que é muito importante para não só as pessoas possam ir aprimorando e tentar escreverem por si mesmas, mas também para que para aquelas que acham que nunca vão conseguir, elas possam tentar, porque é muito importante que a gente consiga captar para poder realizar a nossa arte. E é aquilo que eu falei, né? Você escreve escreve 2, você vai aprendendo aos pouquinhos. Quando eu brinquei, né, que no final você ainda não sabe nada, é meio só uma brincadeira, porque a gente aprende muito na prática, né? Realmente na experiência. A experiência que vai nos dando o rumo, isso está certo, isso está bom. Por exemplo, você faz um projeto com muita coisa, com muitas ações, depois você se arrepende porque não era necessário. Então, essas coisinhas que a gente vai aprendendo. E aí a gente chega lá. Então, tá bom. Gostei muito da sua participação, quero te agradecer. Eu acho que essa nossa conversa é sempre produtiva para os dois lados, para todo mundo também que queira escutar, né, saber sobre a elaboração de projetos. E então vamos continuar essa nossa parceria e até a próxima. Obrigada, vamos sim, até a próxima. Eu vou conversar agora com a atriz e escritora Isabel Fiorese. Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Primeira coisa que eu quero saber, como é ser atriz e ao mesmo tempo escritora? Qual das artes que você se dedica mais? Como que surgiu, né? Porque a literatura é um caminho, a representação, né, da arte de uma atriz é um outro caminho. Como que você faz a junção dessas duas artes na sua vida? Bom, eu de formação, na verdade, eu sou psicóloga. E desde cedo, desde a adolescência, eu gostava muito de escrever. Meu pai era aspirante a político, então eu ajudava ele a escrever os discursos já com 14 anos de idade. E eu ganhei vários prêmios de redação na escola. Quando eu fiz o vestibular, tirei o primeiro lugar em redação. E eu sempre tive muito jeito para escrita, né? Para escrita. Eu escrevi colunas em jornal, em revistas sobre comportamento. E eu achava muito bom. Eu tive um programa de entrevistas também no rádio, que era na área comportamental e área motivacional. Depois eu fui trabalhar porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? E eu trabalhei durante 15 anos como consultora de empresas. Na área de negócios, na área de comunicação. Depois eu aposentei. Aposentei faz 4 anos. E eu fiquei sem saber exatamente o que fazer. Eu entrei numa escola de artes, né? de artes cênicas. Uma escola de artes cênicas. Mas para passar o tempo. E lá eu comecei a gostar tanto daquilo que
De repente eu já estava viajando com a companhia para interior, para apresentar peças. Aí me chamaram para ser atriz principal. E todo mundo falou que eu levava muito jeito para isso. Aí eu aprendi a fazer stand-up também. Fui estudar stand-up, porque eu toda a vida gosto de correr atrás de desafios. Eu gosto muito de desafios, eu não gosto de rotina. E fui fazer um curso de stand-up. Aí comecei a fazer também, apresentar alguns stand-ups assim, em festas de amigos. Daqui um pouquinho já estavam me fazendo convite para receber dinheiro, fazendo stand-up também, em algumas festas de aniversário, essas coisas assim. Daí um pouco me convidaram para entrar numa academia de artes e letras. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu fui mesmo, só porque a pessoa que me convidou era muito minha amiga, me convenceu, mas eu não sabia nem exatamente o que se fazia lá. E lá eu entrei em contato com vários escritores e poetas, poetisas, e eu li as obras deles. Achei interessante tudo aquilo. E uma amiga falou para mim, Isabel, você gosta tanto de escrever? Por que você não tenta escrever alguma coisa? Eu falei, mas o que eu vou escrever? Sobre o quê? Eu não tinha ideia do que eu ia escrever. E um dia eu deitei à noite na cama, eu não tinha nada para fazer, começou a fervilhar minha cabeça de ideias, assim eu peguei o celular, entrei embaixo do lençol para não atrapalhar meu marido dormir e fui escrevendo numa noite. Em vários minutos nasceu a minha primeira poesia, que era uma poesia, me parecia muito inspirada, assim, que falava sobre o homem no campo, a vontade que o homem do campo tinha de ser escritor, para poder retratar toda a beleza que existe no interior, né? E nasceu uma poesia assim muito bonita. Eu não achei, né, que estava bonito, mas quando eu comecei a mostrar para as pessoas, mas você tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Em 3 meses eu escrevi meu primeiro livro, Meu Coração Poético, que é só livros, que é só poesias e crônicas, poesias e crônicas. E aí veio aquela vontade de continuar escrevendo, escrevi crônicas, participei como coautora, né, de outros artistas, de outros poetas, de outras poetisas. E já foram 4 livros de poesias e crônicas. Aí veio a pandemia e o teatro fechou. Então eu tive que parar, não tinha como continuar como atriz. Falei, bom, agora nessa pandemia eu vou começar a escrever de novo, né? Vou desenvolver mais esse meu lado de escritora. Só que eu ia escrevendo assim, e o Deus dará. Às vezes eu me perdia nas ideias, às vezes eu não sabia se aquilo era desenvolvimento, se era introdução, se era conclusão. Eu não tinha um roteiro. Aí alguém falou para mim, por que você não faz o curso? Olha, vai ter uma oficina aqui de projeto. Você devia fazer aqui essa oficina de projeto, que eu conheço muito a Yara. E eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. E eu entrei lá na oficina de projetos. Então, deixa eu intervir um pouquinho, até para contar para todo mundo que a Isabel, nós nos conhecemos recentemente, que eu ministrei a oficina prática de elaboração, uma oficina virtual, elaboração de projeto cultural, e ela se inscreveu e não tinha, quer dizer, contou que tinha uma certa experiência com a elaboração de projetos para a Lei Rouanet, mas que não tinha tido muita sorte, que não tinha tido muito resultado. E aí ela começou, foi uma aluna assim incrível, muito atenta, não faltou nunca na aula, e apresentou, porque a oficina ela iria, ao final, todos os alunos iriam ter os seus projetos simulados, elaborados. E ela apresentou o projeto dela. Então, já tenho uma ideia, né, do que ela vai fazer, esperando agora abrir um novo edital. Mas então me conta a pergunta que não quer se calar. Você aprendeu a fazer projetos? Eu não posso dizer que estou assim com uma expertise completa, porque isso acho que é só com o tempo e com a prática. Eu tenho muitas dúvidas ainda, mas principalmente
eu tive um aprendizado que me ajudou na escrita, na literatura. Por exemplo, agora eu sei que existem técnicas para elaborar um projeto. E que mesmo que eu não vou apresentar nenhum projeto para nenhuma dessas leis aí, eu preciso de saber como fazer um projeto até para eu mesma elaborar os meus próprios projetos, né? De literatura, de livros, de teatro, de roteiro de teatro, a busca pelos patrocinadores, como é que acontece isso, eu não sabia como é que acontecia isso, eu não sabia o que essas leis podem nos oferecer, a contrapartida que tem que ser oferecida. Então isso tudo para mim foi muito novo, eu descobri um mundo novo. E já me ajuda agora a escrever meus próximos livros. E a peça de teatro que foi a que eu apresentei, e que eu preciso de reelaborar o projeto, porque eu sei que não ficou muito bom, como é o primeiro, né? Então, às vezes, os próximos eu consigo acertar agora. O bom é isso, que a vida continua, sempre vai ter um próximo. Da minha parte, eu fiquei muito satisfeita com o seu empenho, com a sua dinâmica, com a sua vontade em aprender. E eu tenho certeza que a hora que tiver que pegar mesmo para elaborar, logicamente eu vou estar junto com você, né? A gente vai começar um caminho juntos, nunca vou abandonar ninguém dos meus amigos que precisam, né, do meu conhecimento. E aí a gente vai em frente. E isso que eu achei importante, sabe, Yara? É a sua perseverança, a sua determinação. Você não desiste do aluno, vamos dizer assim. O aluno quer desistir, mas você não deixa ele desistir. Você motiva ele a continuar. A gente quer correr da dificuldade, você consegue fazer com que ele continue até o final, né? Isso foi uma lição, e eu sei também que eu ganhei uma parceira e tanto, porque agora eu já tenho um projeto em vista, que é a Cruzadinha Cultural, mas que eu pretendo escrever. Na verdade, o livro já está quase pronto, está faltando o projeto para a gente pedir aí ajuda. E então, eu sei que eu posso contar com a sua parceria, com a sua boa vontade. Será a nossa próxima meta. Da minha parte, assim, eu trabalho com os editais. Vamos esperar abrir um próximo edital e a gente põe a mão na massa. Tá bom? Eu falar do meu livro? Ah, fala sim, claro. Eu gostaria de oferecer a todos os que estão nos ouvindo a minha próxima obra, que é o livro Guerra das Centelhas, Depoimentos sobre Covid-19. Como eu tive, assim, a tristeza de ser acometida por essa doença traiçoeira, perigosa, e tive numa situação realmente muito grave, e lá dentro do hospital eu vi que precisava escrever alguma coisa sobre isso, sobre o trabalho dos profissionais de saúde, o trabalho deles, o quanto eles estão se doando nessa verdadeira guerra, né? Eles funcionam como centelhas, que juntos constroem uma luz imensa para a ciência. E também depoimentos dos que foram vitimizados por essa doença, o que eles sentiram, como foi isso, os sintomas dentro do hospital, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de morte, vamos dizer assim. Meu livro vai ser lançado agora no final de maio, não é? E eu quero dizer que a obra está à disposição de todos os que se interessarem. O contato aí pode ser a Yara mesmo. Muito obrigada. Me fala então, só repete para a gente qual o título da sua obra e aonde que a gente vai poder encontrar. Guerra das Centelhas, Depoimentos. E quem tiver interesse, ele estará à venda a partir do mês de junho na Livraria Lê, ali na Rua Antônio Maria Coelho, Jardim dos Estados, em Campo Grande. Oh, eu fiquei assim bem surpresa com todo esse seu histórico, bem interessante, né? A forma como você começou na literatura, como você começou na arte, e te deixar desistir, jamais, porque você tem muita força, você tem muita energia para queimar ainda aí
né, para botar toda essa sua arte para fora. Tá bom? Gratidão, Yara. Eu que quero agradecer a sua participação, assim, do fundo do coração, né, por estarmos aqui conversando, conhecendo, né, o trabalho um dos outros. Também acho muito importante essa integração entre artes, porque aqui foram convidados 4 profissionais, um da música, um da artes cênicas e literatura, um do cinema e um de dança, que é o Gui Dantas, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E acredito que nenhum conhecia o trabalho de ninguém. Então, sabe, é muito mais importante, além de uma simples conversa, esse conhecimento, esse se conhecer, conhecer o trabalho de cada um, passar, de repente, a trabalhar juntos numa oportunidade, né? Como a gente, né? A gente se conheceu, vamos trabalhar junto, eu com a Manei também, e com o Gui Dantas também, provavelmente vamos seguir juntos. Então é só isso, agradeço mesmo. Yara, gratidão. Bom, agora o nosso último convidado é o artista de dança Gui Dantas. Seja bem-vindo também ao nosso podcast. Obrigado. Já conversamos tanto, né, sobre as histórias de cada um, sobre a vivência cultural de cada um. Então vamos contar um pouquinho da sua história na dança e depois eu quero falar sobre projetos. Perfeito. Pode falar. Oi para todo mundo que está aí escutando a gente. Oi, Yara. Oi, nossos convidados. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Agradecer esse convite maravilhoso que eu recebi. Eu fiquei muito contente, te falei, né? Quando você mandou mensagem que eu fiquei muito feliz pela lembrança. Eu falei, que legal participar de um podcast, eu acho isso muito legal. Então eu fiquei muito animado mesmo. Então, eu sou o Gui Dantas, eu tô na área da dança aí desde 2005, mais ou menos, que foi quando eu tive minhas primeiras experiências, que foi na igreja. Eu era de igreja e a gente dançava na igreja, então eu entrei no grupo da dança lá e fui experimentando até a hora que eu falei, gente, é isso que eu quero mesmo, eu gostei mesmo e eu gosto disso aí. E aí fui me aprimorando com o tempo, foi passando, fui fazendo aulas de várias coisas e tudo mais e fui preenchendo minha história assim com a dança de vários pontos. Hoje eu gosto hoje a área que mais me chama atenção na dança mesmo é o contemporâneo. Então eu trabalho hoje com contemporâneo, com expressão corporal, que eu amo também, que aí entra na parte cênica também, que é um xodózinho meu também. E o street dance eu tive muito contato, inclusive o Edson que me apresentou você, eu tive aula com ele, adoro esse cara demais. E a hora que eu falei pra ele, cara, eu precisava de mexer com um projeto, eu quero meter a cara, eu preciso de ajuda. Ele tem a pessoa certa, fala com a Yara, assim, assado, não sei o quê. Eu falei, maravilha. Falei com você, a gente combinou tudo direitinho. E também agora comecei a trabalhar com dança de salão, que tá sendo uma novidade muito gostosa pra mim também, então tô adorando. E é isso, dança o tempo inteiro, quase todo dia, sem parar, mas eu amo mesmo. Toda vez que a gente conversa, marca alguma coisa, ele fala, só depois do meu ensaio. Exatamente. Exatamente. Porque ou é ensaio ou é aula. Eu professor de zumba, né? Então ou é zumba, ou é aula, ou é ensaio. Toda hora é uma coisinha. Então, o Gui, ele foi meu aluno também na oficina virtual prática de elaboração de projeto. E ele não tinha experiência, né? Ele contou agora esse trechinho de como foi o nosso contato, foi o Edson Clare que nos conectou. E ele foi um aluno assim muito incrível, por não ter nenhuma experiência, ele realmente se dedicou e conquistou bastante conhecimento. É a minha avaliação. Logicamente que a hora que ainda tem que ter mais um tempinho para que assimilar melhor tudo isso, né? E então eu quero saber de você, Gui,
em que pé que está o seu desenvolvimento em elaboração de projeto? Você é capaz já de desenvolver um projeto? Olha, eu aprendi muito mesmo com os cursos, com as nossas oficinas. Me ajudou bastante, me clareou bastante a mente para poder entender como o projeto funciona, o que pode ser pedido, como que a gente, sabe, vai entrar de cabeça, o que colocar, o que não colocar, objetivos, essas coisas que a gente precisa ter claro, né? E eu não tinha muito no começo, então, tipo, ter essa oficina, ela me deu um norte mesmo, um direcionamento, que hoje eu consigo ser capaz de escrever um projeto. Claro que todos os meus projetos vão passar pela sua mão primeiro, porque eu preciso dessa segurança de você para realmente mandar ver. Mas eu consigo hoje sentar e falar, não, dá para já estruturar alguma coisa assim, sem aquele medo, porque, que nem a Mani estava falando, né? Muitos artistas têm muito medo de se inscrever em editais e se jogar mesmo nos projetos, porque não sabe escrever, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, como fazer. E eu era um deles. Então, saber que hoje eu consigo começar, isso já é um alívio enorme para mim. Então, e é tudo gratidão. Eu só tenho gratidão a você mesmo, porque se não fosse você na minha vida, eu não estaria dando continuidade a isso tudo. E eu tô muito feliz de estar mexendo com isso, de verdade. Sabe, começar a tomar as rédeas das minhas coisas e isso é muito bom mesmo. Porque hoje em dia tem tanta oportunidade, né? Inclusive com essa retomada aí da Lei Aldir Blanc, né? Foram, inclusive, este podcast, né? É fruto desse incentivo. E o que é importante é o seguinte: cada vez mais a gente vai precisar trabalhar em prol do nosso crescimento, né? Cada vez mais a gente precisa formar parcerias para que o nosso trabalho aconteça. Então a troca é sempre de lá para cá, de todas as partes, né? E eu sempre vou te acompanhar. Eu, como professora, como instrutora, eu sempre falei para todos os alunos. Foram 18 alunos nessa oficina. Eu falei para todos os alunos que eu nunca iria abandoná-los pela vida fora, né? O coração então, enche de alegria. Vocês podem realmente contar comigo e um dia vocês vão por si, né? Com certeza, assim como todos os clientes que já passaram por mim, quando eu trabalhava só com a elaboração, todos os clientes que passaram por mim faziam um projeto, às vezes vinha no outro ano, fazia o segundo, no terceiro ano sumia. Até o Edson Ter foi muito gentil numa época que eu fiz projeto para ele, em 2002. Aí ele falou para mim, em 2004, ele falou: Yara, desculpa, mas eu vou fazer sozinho. Eu falei: opa, que coisa boa, desculpa nada, né? É muito gratificante você ver o trabalho, a pessoa indo e crescendo. Só que até hoje a gente troca, né? Eu também tenho dúvidas em questões de editais, né? Tem tanta confusão, né? Nem eles se entendem lá em cima e a gente muito menos aqui embaixo. Então tem que haver essa troca e a gente vai indo. Exatamente. Né? Eu quero que o seu próximo projeto, o que tem que pensar realmente é focar no trabalho, né? Aquilo que você quer, idealizar aquela sua ideia de projeto e botar no papel. Sim. E pensar muito bem como que vai ser executado, porque a parte mais difícil é a execução. A execução. Né? Então... Cumprir tudo aquilo que você prometeu, né? e às vezes é bem difícil. E é engraçado isso, né? Porque a gente se anima tanto na hora de escrever, que a gente quer fazer um monte de coisa, e aí na hora que chega... Você para e pensa e fala: ai meu Deus, não sei se eu vou dar conta de fazer tudo isso que eu propus. Eu acho que é melhor eu pensar direito. Mas isso é uma coisa que eu aprendi e não foi rápido, não. Eu aprendi bem depois. E muita gente faz isso. Quando você tem aquela inspiração, você tem aquele à vontade, aquele ânimo, e você quer aprovar o seu projeto, aí você põe coisas, você põe ações, porque você acha que assim você vai conseguir. Quando você vai executar, você fala: não precisava. Sabe, vai te sobrecarregar, sobrecarrega uma equipe, sobrecarrega um orçamento, né? Então essas coisinhas que a Mani falou, né, da questão da técnica, né, de você
dosar tudo, fazer um orçamento equilibrado, fazer um orçamento que não onere, contratar uma equipe que seja na medida das necessidades, sem que onere um orçamento. Ou também não vai trabalhar só você, né? Tem gente que bota uma equipe e a pessoa faz 4 funções e contrata mais 2. Isso também não funciona. Então, sempre a forma mais equilibrada. Aí entra naquela questão da gestão também, né? Que a gente estava conversando na outra parte da oficina. Que é a parte da gente entender quanto de cada coisa que a gente vai precisar, quantas pessoas a gente vai poder precisar, que vão se envolver, que vão estar junto com a gente. Porque tudo a gente não dá conta de fazer sozinho, não tem como. Então isso é muito integrado, né? Então é assim, é planejamento. Né? A palavra-chave na elaboração de um projeto é planejamento. E o planejamento realmente dimensionar tudo, né? Pensar, porque o planejamento ele parte na hora que você está elaborando, ainda está formando uma ideia, transformando a sua ideia em um projeto, aí que você vai começar a fazer um planejamento. E para que vai servir esse planejamento? Porque na hora de você executar, vai estar tudo prontinho ali. Se você não fez esse planejamento, ou seja, um pré-planejamento, você lá na frente vai ter complicações, né? Então é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de conseguir chegar nessa etapa. Estou feliz de hoje saber o que eu estou fazendo e de poder principalmente contar com você, de ter agora criando esse elo, essa amizade aí maravilhosa que pra mim tá sendo muito gostoso e crescer, vamos crescer juntos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Nessa questão da pandemia, né, nessa condição atual, como que anda o seu trabalho? A gente teve bastante dificuldade, eu acho que na verdade todo mundo, né, mas o pessoal da área de dança, que mexe com aula, que mexe com outras pessoas, grupos e tudo mais, a gente teve muita dificuldade, tanto pela questão do afastamento, porque dança é físico, não tem como você fazer uma chamada de vídeo para fazer entendeu? A gente tenta até colocar as partes teóricas no meio, fazer as coisas desenvolverem. Mas falta prática, né? E a dança é prática, muito prática. Então, isso atrapalhou bastante. Mas a gente vai se adequando, vai fazendo aula com o distanciamento necessário, com máscara, com a proteção, álcool o tempo inteiro. Então, a gente cuida bastante dos nossos alunos, das outras pessoas, assim como a gente pretende ser cuidado também. Então, a gente se ajeita do jeito que dá. Mas a gente se reinventa. A gente se reinventa. Né? Eu sou assim a prova viva, porque a minha praia é escrever. E nesta questão agora, eu tenho que falar. Não é fácil para mim. Eu tenho que aparecer, gravar um vídeo, gravar um áudio. E eu gostaria muito de continuar mesmo escrevendo. Mas estamos nos reinventando, né? E a vida continua. Isso tudo é experiência que soma. Com certeza. Né? E um dia lá na frente eu vou achar tudo lindo, maravilhoso. Sim. Ai, vai ser ótimo. Então é isso aí, Gui. Muito obrigada, por sua participação. Eu fico bem contente com todos os nossos convidados, com esse nosso encontro, para poder, como eu falei, né, juntar todas essas vertentes, né, esses representantes de várias vertentes da arte campograndense aqui na nossa conversa, para que a gente se conhecesse melhor, para que todos nos conhecessem melhor também, sim, todos que irão assistir. E é isso aí. Ai, obrigado. Só agradecer por tudo. Obrigado. Bem, chegamos ao fim dessa primeira parte de conversas com vários artistas. E num próximo momento, nesse segundo momento, eu e Yara Vieira vou dar umas dicas curtas de técnicas de elaboração de projetos. Como elaborar um bom projeto? Continuando a nossa conversa. Primeiro dizer
que neste podcast não vamos esgotar assuntos sobre elaboração de projetos. Vou falar de algumas questões que não são tão usuais em cursos, oficinas ou em tutoriais e que considero importantes, e oferecer algumas dicas técnicas para a boa elaboração de um projeto cultural. Elaborar um projeto não é tarefa difícil. O mais complicado é interpretar o edital. Eles são extensos, complexos, cheios de regras, são fundamentados por diversas leis, pelas políticas públicas de cultura, e todos sabemos que os editais são muito concorridos. Então, para chegar lá é preciso um pré-planejamento. A pesquisa é então fundamental, porque precisamos conhecer estas regras, conhecer o órgão financiador e ler reiteradas vezes o edital, dando a total atenção quanto à documentação exigida e aos critérios de pontuação. Nesse sentido, recomendo só escrever o projeto se estiver certo que todas as exigências possam ser atendidas. Evita-se, assim, desgastes desnecessários ou decepções futuras. A elaboração é, na verdade, um ir e vir. Requer empenho, dedicação e um tempo hábil favorável. E só se aprende mesmo a elaborar um bom projeto com a prática. A cada projeto elaborado, conquistamos novos patamares de entendimentos e resoluções. E não há uma fórmula pronta e única de elaboração. Cada edital segue as suas regras, com formulários de inscrição específicos, e cada projeto é único. Mas um bom projeto, para gerar resultados culturais eficientes, deve estar comprometido e alinhado às políticas públicas de cultura em suas diretrizes. São 3 as dimensões da concepção articulada da cultura que contribuem com o desenvolvimento socioeconômico e cultural. A cidadã, onde os direitos culturais são direitos humanos, garantidos pela Constituição. A simbólica, representada pela diversidade de expressões. E a econômica, onde a cultura é reconhecida como um elemento estratégico da economia criativa, que se baseia na informação, na inovação, na criatividade e no conhecimento, e que gera trabalho e riqueza. E são 5 as principais abordagens da cultura nacional, que prevêem preservar a identidade, democratizar o acesso cultural, a inovação, a acessibilidade e ainda a redução dos impactos ambientais, em sinergia com a área do conhecimento da responsabilidade ambiental. Mas o que é um projeto? Costumo definir que projeto é um plano que transforma ideias em ações concretas e se destina a atingir objetivos precisos com resultados definidos. E por onde começar? Dizem os especialistas que todo projeto parte de um problema a ser solucionado ou de uma demanda cultural a ser atendida, que gera motivação, que gera a ideia. Bem, fazemos arte com excelência e competência cultural e temos sempre uma ótima ideia de projeto. Mas como transformar a ideia e colocar no papel de forma organizada? A palavra-chave na elaboração do projeto é planejamento. É comum, a partir da ideia, termos também um título para o projeto. Mas o que é um bom título? Um bom título tem impacto, chama atenção e marca a identidade. Ele dá uma ideia concisa e clara do que será realizado ou da abordagem principal do projeto. Um bom título é preferencialmente curto para facilitar as citações contratuais e promocionais. Pode ser um título que remeta à abordagem, seguido por um subtítulo fantasia, por exemplo. Uma dica: vai revisando o título inicial até chegar na concepção final, e a regra é fugir dos lugares comuns, ou seja, ser singular e bem criativo. Muitos artistas sabem bem resolver o planejamento, mas têm dificuldades na hora das descrições. E existem algumas regrinhas facilitadoras para a redação, como, por exemplo, evitar frases longas, exaustivas, pormenores desnecessários e a repetição de textos por entre itens do formulário, ou seja,
É importante informar a amplitude, mas ser sucinto e cuidar muito bem da ortografia. Importante: os analistas estarão incumbidos de muitos projetos. É favorável simplificar a redação e facilitar-lhes o trabalho. Uma dica é utilizar, por exemplo, os mesmos termos citados nas políticas de cultura, nas legislações e no edital, o que vai facilitar a cognição na análise. Voltando lá no planejamento, existem questões primordiais que vão incidir diretamente nos quesitos de pontuação e colaborar na aprovação. Primeiro, adequar a ideia do projeto às regras de pontuação. É importante também formar equipe qualificada em acordo às reais necessidades de execução. E o projeto deve sempre permitir o amplo alcance da sociedade, por meio de seus planos estratégicos de democratização de acesso, plano de divulgação, distribuição e o plano da acessibilidade. E, por fim, uma planilha orçamentária regular que demonstre um custo-benefício equilibrado com valores praticados no mercado cultural. Falando agora dos formulários. Eles iniciam com uma apresentação ou com um resumo do projeto. Como fazer? Apresente resumidamente, de forma clara, os produtos e os resultados que serão gerados. Inclui tudo o que achar relevante, mas sem excessos. Este é o primeiro item do formulário, mas o último a ser finalizado, pois ali se vai demonstrar todos os elementos construtivos do plano de trabalho, que ainda nem foram definidos. E quais são estes elementos construtivos e como eles se identificam? A elaboração inicia basicamente com 3 elementos, que são os objetivos geral e específico, também relacionados às metas, e a justificativa, e são representados com as famosas perguntinhas: o que, para quê e por quê. Sendo o que refere-se ao propósito e aos produtos ou serviços que serão gerados. Para quê refere-se à finalidade e aos impactos e às contribuições que o projeto irá alcançar, sendo que esses elementos estão relacionados aos objetivos e metas. E por quê? Que se refere à motivação e à importância e que será descrito na justificativa. Quero fazer uma parte sobre a justificativa, que considero como um pulmão do projeto. É o respiro, o momento de demonstrar a motivação e convencer sobre a importância, o momento de definir a resolução do problema ou da demanda cultural, de modo a apresentar as razões pelas quais tomou a iniciativa e quais circunstâncias favorecem a sua execução. Como fazer? Oferecer argumentos que demonstrem a relevância do projeto quanto aos benefícios para o desenvolvimento da área cultural em que se insere, a sua interferência no contexto, seus desafios, o diferencial e a pertinência dos objetivos e metas elencados. Dê ênfase aos principais atributos como originalidade, inovação, contemporaneidade ou tradição, abrangência, democratização de acesso, intercâmbio cultural, sinergia com outras áreas do conhecimento e transversalidade entre áreas artísticas. E, por fim, justifique de forma clara e concisa, sem se estender pormenores excessivos e desnecessários que possam tornar a leitura exaustiva e dificultar o entendimento. A partir destes 3 elementos, os demais vão sendo identificados: aonde, para quem, com quem, como, quando e quanto, que se refere ao orçamento, que é a última etapa da elaboração. Quando temos uma ideia inicial, é comum já termos uma perspectiva de valor para o projeto que vamos formatar, mas este valor será definido somente pela fundamentação das reais necessidades relacionadas aos objetivos e metas identificadas nas estratégias de ação, como serviços, materiais, locações, hospedagens,
transporte e alimentação em viagens. É importante, no orçamento, observar e respeitar os percentuais dos valores permitidos de alguns itens, como divulgação, administração e a elaboração do projeto. É o orçamento que vai identificar se é um projeto de pequeno, médio ou grande porte e que deve ser coerente aos valores presumíveis do órgão financiador, sendo que um planejamento financeiro preciso, sem erros ou contradições, é o melhor condutor para o sucesso na execução do projeto lá na frente. Bem, é isso aí. Importante reafirmar que um bom projeto, juntando todas as partes, deve estar alinhado às políticas públicas de cultura, ser rigorosamente planejado e descrito de forma clara, e que as contradições insanáveis no planejamento, a falta de clareza do texto, podem inabilitar o projeto, impedindo que ele passe para a fase de análise final de mérito e possa ser aprovado para receber os recursos. Me despeço, desejando a todos a elaboração de um bom projeto para a realização de um ótimo trabalho e desejando também boa sorte.